E que você, nos conhecendo, queira permanecer com a gente. Muito bem. Nessa noite eu queria expor brevemente aqui o texto de João, capítulo 16. Eu vou ler do verso 8 ao verso 11. Eu comecei antes do carnaval a falar um pouco sobre o Espírito Santo. A gente tem como tema nesse ano iguais a Jesus, e a gente tem uma certa multiplicidade de interpretações, de convicções a respeito da obra do Espírito Santo, ênfases diferentes em locais diferentes. E por isso eu acho que é interessante a gente, nessa busca de sermos iguais a Jesus, termos um certo controle das expectativas. A gente quer ser iguais a Jesus, mas que Jesus nós queremos ser iguais? Ou que parte da vida de Jesus nós queremos imitar? Como eu falei na semana passada, eu não vou me alongar nisso hoje, porque não é objetivo, só para recapitular. As diferentes correntes teológicas dão ênfases a partes da vida de Jesus, ou parte da forma que os autores bíblicos mostram a manifestação de Deus no mundo. Então existem ênfases mais místicas, mais para um poder sobrenatural, e essa é uma forma de querermos buscar o poder do Espírito, a presença do Espírito, com uma vertente de eu quero ser igual a Jesus no seu poder de curar, no seu poder de abrir os olhos, de manifestar ali talvez algo sobrenatural. Existem ênfases um pouco mais pragmáticas, ou talvez um pouco mais humanas, foco na sua humanidade, um foco nas relações que Jesus teve por ali, um foco um pouco mais na caminhada de Jesus, no contexto de Jesus. Outros um pouco mais com foco de ensino. Então eu quero aprender os termos, eu quero dialogar e eu quero refletir sistematicamente a respeito dos ensinos de Jesus, como eles se aplicam, como eles devem ser interpretados, quais são as linhas de pensamento, e a gente vive uma vida achando que a gente tem que se enquadrar em uma dessas. Eu gosto bastante da visão da teologia da missão integral, porque não particiona, não sugere que existe uma ênfase, não sugere que existe uma via só de pensamento. Existe um ser humano integral, e como defendemos e como acreditamos, um Deus integral. Assim como quando aplicamos o Evangelho é para o homem todo, o Evangelho todo para o homem todo, sem as subdivisões que tentamos, sem muito norte, acertar. Existe um historiador que defende, ou que divide a história da igreja em 3 eras. A era da fé, no início do cristianismo, o cristianismo primitivo, a era da fé em Jesus, em que a gente vê ali nos primeiros relatos dos Atos dos Apóstolos, uma preocupação muito mais prática da igreja. Eles faziam com que as suas propriedades não fossem somente deles, mas eram todas em comum, e eles viviam a sua vida ali de alguma forma com uma lealdade restrita a Cristo, sem a lealdade ao Quírios, que era o imperador romano. Então eles formam uma comunidade que é necessariamente religiosa e política, contrária à lealdade ao imperador que era exigida na época, e eles começam a sua vida muito prática ali, voltadas para o ensino de Jesus e para cuidar uns dos outros. É bem interessante a gente pensar nessa ideia de que necessariamente existe um pensamento político-religioso, porque dentro do contexto do Império Romano, o imperador era o líder político e era o líder religioso.
Ele era tanto o comandante dos exércitos e o grande legislador, quanto era o próprio Deus. E quando Jesus surge como o Senhor da igreja, com ensinamentos bem diferentes, exigindo também lealdade a Ele como Senhor, existe uma quebra de expectativa em relação àquele ambiente político. E por isso o historiador fala, esse é o tempo da fé. Essa é a era da fé, em que eles precisavam romper com a lealdade ao imperador e passar a seguir ao Senhor Jesus como o grande Kyrios, como o grande Senhor da vida deles, como o grande comandante da vida deles. Passado esse tempo, os apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus morrem, os primeiros grandes líderes da igreja passam, e a igreja entra num período de perseguição muito sangrenta, muito difícil. A gente sabe muito bem que ali por volta do século IV, existe uma transformação muito grande na igreja. O imperador Constantino, teoricamente, se converte ao cristianismo e faz da igreja a religião oficial do Estado. Só que de uma forma muito astuta, esperando que a religião fosse uma forma dele unificar o povo, ele se torna também o senhor da igreja. E é por isso que o historiador trata, a partir de Constantino, um pouquinho antes, como a era da crença, em que Constantino ele traz uma certa unidade de pensamento para a igreja. É ali que existem os primeiros debates sobre a pessoa de Deus, sobre Deus Pai com Deus Filho, Concílio de Nicéia, acontecendo sempre com o controle do imperador. E a gente vive essa era da crença. Ele vem com essa ideia da era da crença com uma ênfase, e aí ele chama Constantino do pai da heresia. O termo heresia no cristianismo primitivo não existe. Então quando você fala assim, aquele pregador é um herege, é considerado herege porque não se enquadrava no cristianismo do imperador. E por isso a gente vem com uma ênfase histórica nossa, mais próxima talvez, muito em doutrina, em dogma. Quem é o bom cristão? O bom cristão é o que decorou as regras. O que é a Bíblia? É o manual de regra e fé e prática. A gente torna um livro bíblico, ou um livro vivo, o livro do Deus vivo, o livro que relata os feitos de Deus, a gente consegue virar um manual estático. E a gente lê a Bíblia buscando o manual, e é por isso que muitos de nós temos muita dificuldade de aplicar o texto bíblico à nossa realidade de vida. Porque nós queremos o manual, e o que é o manual? É como usar a vida. E a Bíblia às vezes não ensina como usar a Bíblia, como usar a vida. A Bíblia às vezes não é muito clara sobre como enfrentamos a perda, como lidamos com os nossos sentimentos de luto, de tristeza, de frustração com a vida. Não é um manual tão claro assim, porque é um livro que precisa ser lido, e eu gosto de falar isso, é talvez o único livro que nós vamos ler na presença do autor. E que o autor tem um grande interesse de falar conosco pessoalmente através dele. Mas quando nós lemos ele como um livro morto, com apenas um manual escrito há muitos anos atrás, a gente não consegue às vezes trazer ele para o nosso coração e para a nossa vida, porque às vezes o autor está muito distante. A gente tem mais perto no nosso livro de cabeceira Calvino ou Cláudio Duarte do que o próprio Deus que quer falar conosco pessoalmente. E é por isso que, pensando em sermos iguais a Jesus, a grande dependência da igreja é do Espírito Santo. Não existe verdadeira interpretação da palavra de Deus sem a iluminação do Espírito de Deus. Você pode ler a Bíblia sem Calvino, você pode ler a Bíblia sem Armínio, você pode ler a Bíblia sem os autores que você gosta. O que você não pode ler a Bíblia e entender a Bíblia e ter a Bíblia aplicada no seu coração é sem a iluminação do próprio Espírito de Deus que fala ao nosso coração. E é por isso que quando buscamos ser iguais a Jesus, precisamos entender essa ação do Espírito. Precisamos entender o que Jesus prometeu para os discípulos que viria sobre eles. Nós temos o relato concreto em Atos capítulo 2. Desceu o Espírito no dia de Pentecostes. Mas antes já havia essa expectativa. E é por isso que ali no capítulo 1 de Atos, Jesus diz, olha, aguardem, porque aquilo que eu prometi vai acontecer.
fiquem em oração aqui, esperem em oração aqui, que aquilo que eu havia falado para vocês antes da minha morte vai acontecer. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo e a partir disso vocês vão começar a obra. E a volta aqui ao texto bíblico, a volta aos evangelhos é para que a gente entenda o que Jesus prometeu. É para que a gente conviva com esse Deus presente, com esse Espírito presente, pessoal presente, com essa relação mais fluida, mais íntima, mais pessoal, mais direta com Ele. Por isso eu queria convidar você agora a olhar para a sua Bíblia. Eu quero ler o Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. Diz assim: quando Ele vier, está dizendo sobre o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Deus aplique no nosso coração a sua palavra. O Espírito Santo como o convencedor. É isso que eu queria trazer para a gente, tentar esclarecer um pouquinho esse papel descrito por Jesus do Espírito Santo na nossa vida. Existe uma palavra aqui descrita para o Espírito Santo: o encorajador, o conselheiro, o consolador, o paráclito de Deus. Então esse é o termo grego. E Jesus, ao longo aqui dos capítulos 14, 15, 16, ele fala sobre como esse conselheiro, como esse consolador agiria na relação com os discípulos. Enfatizando um pouco do que eu falei semana passada, Jesus quer deixar muito claro, e aqui é um discurso de despedida. Você que leu aqui, sabe um pouco do Evangelho de João, sabe que Jesus começa um discurso de despedida a partir do capítulo 13. E nesse discurso de despedida, Jesus quer deixar claro aquilo que João começa a relatar no capítulo 1. Olha, aos que creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E a primeira revelação de Jesus sobre o Espírito Santo é: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei para vocês um consolador, vocês continuarão sendo chamados de filhos de Deus. Eu não estarei aqui mais, mas o Espírito de Deus estará no coração de vocês, como Paulo vai afirmar em Romanos 8, testificando, testemunhando de que vocês nasceram de novo, de que há uma obra espiritual na vida de vocês. Então você que está aqui nessa noite fala: nossa, eu preciso de uma obra espiritual, eu preciso que Deus faça algo no meu coração. Essa é a promessa de Jesus. Olha, aos que creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, não nascidos da carne, do homem, do sangue, mas nascidos de Deus. Há uma obra de Deus no seu coração para que você, descobrindo quem Jesus é, tenha esse coração voltado para Ele, para ter uma vida igual a de Jesus. E a gente falou semana passada que esse é o grande objetivo do Espírito Santo: continuar a obra de Jesus, assim como os discípulos estavam caminhando com Ele. Agora Jesus vai falar que o Espírito Santo, o Paráclito, esse estará ao nosso lado, esse que é o conselheiro e consolador, trabalhará em convencimento ao mundo. É interessante que no capítulo 14, se você depois ler na sua casa, Jesus vai falar assim: olha, eu não estarei mais com vocês, não vos deixarei órfãos, e eu vou enviar o Consolador e Ele os guiará a toda a verdade. Ele os ensinará a aplicar toda a verdade que eu estou ensinando a vocês. Mais para frente, no capítulo 15, quando ele diz que é a videira e nós somos os ramos, Jesus vai dizer: olha, eu enviarei o Consolador e Ele testemunhará a respeito de mim. E vocês também testemunharão. Então, já antecipando o que aconteceria lá em Atos 1:8, aquele texto que a gente conhece bem: e recebereis poder, e virá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o que Jesus está falando é que vocês só testemunharão porque haverá testemunho do Espírito Santo no coração de vocês. Então Jesus ensinará para que os discípulos continuem caminhando como Ele. O Espírito Santo testemunhará para que os discípulos possam testemunhar. E aqui Jesus amplia essa verdade para que não ficasse restrito somente aquilo que eu comecei falando, a ideia do ensino. Então o Espírito Santo, ou a verdade, ou a
revelação do Espírito, a forma que precisamos crescer como cristãos dentro da igreja, não é somente com o ensino, não é somente com o conhecimento, não é somente com informação. Então você está aqui na igreja, sabe muito de Bíblia, bênção de Deus. O convite não é só esse. Você é bom nisso, você conhece o texto, mas Paulo vai falar lá na frente, a letra mata e o Espírito vivifica. Essa ideia de que temos, de que o que é balizador da vida cristã é que aqueles que conhecem estão garantidos, não é verdadeira na presença do Espírito. Essa é uma ideia da era da crença, em que era vinculado à ideia tanto do imperador e depois do clero, de que aqueles que detinham o conhecimento é que tinham o domínio da verdade espiritual e é que tinham o poder espiritual. E é por isso que a gente passa 20 anos dentro da igreja se achando novo convertido. A gente passa aqui anos dentro da igreja nos achando aquém da verdade de Deus, não acreditando que essa revelação do Espírito no nosso coração, esse conhecimento que só o Espírito de Deus faz nos ter, que é da graça de Jesus, da revelação do amor do Pai, não é suficiente para que a nossa caminhada cresça continuamente na presença de Deus. Então a primeira coisa que eu queria enfatizar é essa: olha, o Espírito Santo está aqui entre nós para nos guiar a toda a verdade, mas não somente para isso. Não são somente as pessoas que tiveram a oportunidade de estudar muito que detêm a verdade espiritual. Não são somente os pastores, os letrados, os professores que estão aqui como os grandes detentores do poder da igreja. Não somos todos nós. O poder está disseminado no povo. O poder do Espírito está espalhado, está derramado sobre toda a igreja. Nós não dominamos a verdade, não é porque ensinamos, não é porque sabemos, não é porque o outro conhece, não é porque existem informações específicas que o poder do Espírito não está sobre a sua vida e que você não pode descobrir coisas preciosas de Deus para você. Não existe uma dependência pastoral, não existe uma dependência de líder nenhum, não existe uma cobertura, um manto que você dependa a não ser da presença do Espírito na sua vida. Jesus está falando, olha, eu não vos deixarei órfãos. E o que Jesus promete é, eu não vou enviar aqui agora os grandes líderes para ficar perto de vocês. Eu enviarei da minha própria presença sobre vocês. Eu estarei ao lado e eu estarei sobre cada um de vocês. E eu os guiarei a toda a verdade. A busca somente pela letra, ela mata. A gente que está começando um novo estudo com a liderança dos jovens, e aí eu perguntei, poxa, por que vocês querem estudar mais teologia? Ah não, porque eu quero saber debater. Não quero que você estude para isso. Porque estudar teologia não é para vencer a batalha, e academicamente você não vence batalha. Cada um tem um viés, você vai chegar a conclusões. A gente tem que querer estudar mais a palavra para a gente estar pronto, como Pedro vai dizer, eu quero estar pronto para apresentar a todos a razão da minha fé. Eu quero conhecer mais da palavra de Deus, para conhecer mais do próprio Deus. O objetivo final da Bíblia é revelar a pessoa de Deus e o plano de redenção dele. É mostrar onde caímos e como consertamos. É mostrar o que não tem a ver com a vida com Deus e o que passa a ter uma vida com Deus. E esse é o objetivo de todo aquele que quer deter conhecimento de Bíblia, de teologia. É ser aqui um ser humano melhor. O objetivo do estudo bíblico não é te tornar a pessoa mais arrogante, que conhece tudo. Não é você se tornar snob porque o outro, quando prega, fala uma teologia que você não concorda. Você vê vídeo no YouTube e você não concorda com ninguém. Você vai arrastando tela lá no Instagram e ninguém é bom. As igrejas menores então, os pentecostais, nossa, que arrogância. Como falei da última vez, existem tantos irmãos preciosos que conhecem a Deus pessoalmente. E a gente às vezes só conhece o livro do Deus que Ele conhece. O convite de Jesus é esse: não conheçam somente o meu livro, me conheçam. Não tornem somente o livro um Deus,
mas conheçam o Deus do livro, para que vocês sejam seres humanos melhores, servos melhores, maridos melhores, esposas melhores. Há também uma outra possibilidade. Uma ênfase exacerbada na experiência. Por exemplo, falei de Constantino. Diz a história que Constantino tem uma revelação divina, ou vê, anos depois, uma revelação divina, em que ele tem uma visão de uma cruz, de um símbolo de uma cruz, e que nesse símbolo estava lá, olha, com esse símbolo você guerreará, com esse símbolo você conquistará. E é por isso que as cruzadas vão em nome de Jesus com a cruz como bandeira. Numa experiência com Deus, numa experiência espiritual, as cruzadas seguem matando pessoas, matando em nome de Deus. Se a ênfase também não é só no ensino, nesse ensino restrito, nessa vontade de conhecer para dominar, a ênfase também não é somente na experiência abstrata, num misticismo abstrato, numa ideia de sentir. A gente vê bastante das canções, das poesias que nós estamos cantando, principalmente as novas. Esse historiador, acabei não falando, a terceira era é a era do espírito, a era da dependência do espírito. Mas a era da dependência do espírito não pode cair numa abstração de conteúdo daquilo que o espírito revela. O espírito não revela somente fantasmas, não revela fantasmas, não revela manifestações enigmáticas, não revela somente mistérios. O Espírito revela a pessoa de Jesus. Se você caiu no mistério e não encontrou com Jesus, você ainda está nele. Porque Paulo fala que o mistério que estava oculto em todas as eras, agora foi revelado. Cristo Jesus, o justo. Nós podemos conhecê-lo através do Espírito. Se você gosta de cair no mistério, é ótimo, desde que esse mistério seja Jesus Cristo. Desde que essa experiência te leve a ser o melhor servo de Jesus. Desde que essa experiência espiritual, desde que essa manifestação visível da glória de Deus te leve a render mais graças a Jesus na sua vida. Desde que ela caia nessa junção que João está escrevendo aqui. E é aqui que eu caio no texto, enfim. O Espírito Santo como convencedor. O Espírito Santo como expositor da vida de Jesus. Isso vai ficar muito claro na forma que Jesus aplica essa verdade que ele está revelando para os discípulos. Não basta somente o ensino, não basta somente esse testemunho visível, precisa haver um convencimento da vida de Jesus, que une esse ensino sobre quem ele é e essa experiência vívida pessoal com ele. É essa transformação de vida que é o objetivo de Jesus aqui. É esse convencer. E aqui eu queria fazer uma boa aplicação. Nós não fomos chamados a convencer ninguém. Porque em nome do convencimento da vontade de Deus, Constantino mata bastante gente. E a igreja na sua história mata bastante gente. Nós somos chamados a ir por todo mundo, fazer discípulos ensinando. Mais para frente, como falei, Pedro diz, olha, apresentem a razão da vossa fé. O convite é que nós sejamos apresentadores, interlocutores, instrumentos de um Espírito que convence. E é por isso que estamos na era do Espírito e precisamos voltar nessa dependência. Não são os nossos argumentos, a nossa força, não é a nossa capacidade de irritabilidade que convence ninguém. É o próprio Espírito Santo de Deus atuando através de nós. Você quer receber do poder do Espírito, você quer crer no poder do Espírito, pregue o Evangelho e permita que Ele faça a obra. Fale sobre aquilo que Ele fez na sua vida sem impor a ninguém e permita que Ele faça a obra. Quer ser um dependente do Espírito de Deus? Fale com amor, fale com paciência, apresente o Evangelho com o Evangelho. E creia que Ele vai transformar a sua vida, a sua família, os seus amigos, aqueles que estão ao seu redor. Porque o Paráclito é o convencedor, é aquele que expõe. E ele expõe 3 coisas, e com essas eu quero terminar essa breve reflexão. E Jesus explica essas 3 coisas. Ele convence do pecado.
E aqui a expressão não é somente os pecados. Então a gente hoje quer convencer as pessoas dos pecados dela, daquilo, na verdade, dos parâmetros morais que nós elegemos e por vezes não se encaixam e nos incomodam. E a gente quer convencer das pessoas que isso está errado. O papel do Espírito Santo é convencer do pecado. Existe uma definição de pecado, que não é errar o alvo, que é o significado bruto aqui da palavra grega que Jesus usa, mas Paulo dá um significado para o pecado que eu acho bem interessante. Está lá em Romanos capítulo 14. Tudo que não é feito pela fé é pecado. Quando Paulo está resolvendo uma discussão sobre comer coisas impuras ou não comer coisas impuras, a definição de Paulo é essa: tudo que você faz sem a fé é pecado. Tudo que você faz sem passar por Cristo, tudo que você faz que não tem a ver com Cristo é pecado. Tudo que não passa pelo crivo da vida de Jesus, e por isso o que o Espírito revela não é abstrato, é bem concreto na vida de Jesus. Tudo aquilo que não passa por Ele, tudo aquilo que é feito sem Ele, tudo aquilo que Ele talvez não fizesse, tudo aquilo que é contrário ao que Ele ensina é pecado. E aí você bota no bojo disso um monte de coisa para você. E você aplica isso no seu coração, porque o papel do Espírito, e o que Jesus está falando aqui, é que Ele convencerá o mundo, as pessoas que estão vivendo nesse sistema caótico, o Espírito Santo trabalhará no coração de cada um para esse convencimento, para esse alarde, para mostrar Cristo e nos ajudar a comparar a nossa vida. Então é o próprio Espírito que incomoda o nosso coração sobre os nossos pecados, de tanto que por vezes você se incomoda com comportamentos seus que outras pessoas talvez nem tenham percebido algo. Mas você está lá incomodado com uma palavra que você deu. Você já falou algo, já deu uma resposta rápida para alguém e aquilo pesou no seu coração como se tivesse magoado alguém. E a pessoa não está magoada, mas você está pesado no coração e você pede perdão. E a pessoa fala assim: eu nem lembro o que você falou. Isso é o Espírito Santo falando lá no coração: olha, isso não ficou legal para você. Você que tem essa medida de fé em Jesus, não fica legal para você, não cabe na nossa vida. O papel do Espírito é esse. A gente precisa continuar ou retornar a crer que o Espírito está fazendo isso enquanto pregamos o Evangelho, enquanto ensinamos sobre Jesus. A segunda coisa que Jesus fala que o Espírito irá convencer, ou irá trabalhar, irá expor, é sobre a justiça. E Jesus aplica isso a... olha, o Espírito estará trabalhando, estará convencendo a respeito da justiça, porque eu não estarei mais com vocês. Então, quando você pensa em justiça e pensa em presença de Jesus, a gente não consegue combinar. Mas por quê? Porque Jesus explica esse convencimento a respeito da justiça do reino, daquilo que é aprovado por Deus, aplicando e categorizando porque Ele não estará mais. A ideia é muito simples. Porque Ele é o grande senso de justiça. Ele é o grande parâmetro de justiça para aqueles discípulos. O Espírito estará convencendo vocês da justiça de Deus, daquilo que é aprovado por Deus, mesmo que eu não esteja mais com vocês, mesmo que a minha performance, mesmo que a minha vida não esteja mais evidenciando isso. Fica muito claro durante os evangelhos que os discípulos às vezes não entendiam muito bem o que Jesus estava fazendo. Se você é um bom leitor dos evangelhos, essas perguntas dos discípulos, elas ficam no ar. Essa conversa pós situações ali narradas nos evangelhos ficam muito evidentes com isso. Jesus tem que explicar as parábolas para eles. Jesus às vezes fica: olha, nem vocês entendem. Então a ideia é, durante a caminhada de Jesus com os discípulos, era Ele que explicava o que devia ser feito, era Ele que deixava muito claro o que seria feito, era Ele que deixava muito claro o que era justo diante de Deus. Possivelmente a preocupação dos discípulos era essa: e agora quem poderá nos defender? Não era o Chapolin Colorado, era o Espírito Santo. A gente às vezes gosta de Chapolin Colorado. Quem é o Chapolin Colorado? São os grandes líderes que vêm como os grandes gurus da fé gospel, os grandes influenciadores, aqueles que têm a revelação de Deus. Não, são pessoas que estão tomando o papel do Espírito de Deus na sua vida,
Quem precisa te convencer e quem deve te convencer daquilo que é aprovado por Deus, daquilo que é justo, é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo no seu coração. Você não precisa de nenhum legislador sobre você. Nós temos um advogado, que é o próprio Cristo. E nós temos o grande advogado, e a mesma raiz, a mesma palavra grega para advogado é essa, o paráclito, é o auxiliador, é o conselheiro, é aquele que nos representa diante de Deus. Quem está falando com você é o próprio Deus. E é por isso que ao fim ele termina dizendo, é do pecado, porque vocês precisam entender que tudo que vocês fazem precisa passar por Cristo. É da justiça, porque por mais que vocês não estejam vendo Jesus figuramente, o Espírito está ensinando, guiando a toda a verdade dele. E do juízo, para que vocês tenham uma noção, para que vocês tenham a compreensão de que esse mal organizado, de que essa malignidade que a gente vê no mundo, tem seus dias contados. Vocês podem viver a justiça do reino, vocês podem viver com a lealdade a Jesus, mesmo ele não estando aqui, mesmo o imperador perseguindo vocês, mesmo o sistema judaico não abraçando vocês, vocês continuarão seguindo o Mestre, porque já existe um juízo sobre o Deus desse mundo. Aqui possivelmente, aí depende da linha de interpretação, o Deus desse mundo, vinculando a figura do imperador como Deus. Ou seja, a lealdade de vocês pode ser irrestrita a Jesus, porque independente do poder político que estiver, independente do poder religioso que estiver, vocês têm uma lealdade irrestrita a Jesus, porque Ele seguirá com vocês. Ou, independente da malignidade, da densidade da malignidade que vocês veem, independente do nível de maldade que vocês estão vendo no mundo, eles não estão no controle. O Senhor tem um tempo para terminar com toda a maldade no mundo, e por isso vocês podem continuar seguindo a Jesus Cristo, fazendo bem, amando os inimigos, amando as pessoas, espalhando a boa notícia do reino aonde vocês estiverem. Existe um tempo para que toda a maldade acabe. Toda a maldade tem seus dias contados. Então eu queria enfatizar isso. A primeira coisa é que quem começou e continua a boa obra é o próprio Deus na sua vida. E por isso não há o que possa impedir essa boa obra de acontecer. Quem está trabalhando para convencer o seu coração, para convencer que você é um filho de Deus, é o próprio Deus. E Ele tem muito interesse em te chamar de filho, de filha nessa noite. Ele tem muito interesse que você retorne. Eu gosto muito da figura do pai do filho pródigo que está à porta esperando, e acredito que Deus seja esse Deus que está sempre ali, com essa expectativa de que você retorne, porque Ele continua te convidando onde você estiver. A segunda coisa que eu queria enfatizar nessa noite é que nós não precisamos ser os donos da verdade. Nós não precisamos ser os mais letrados. Nós precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer a Bíblia. Mas a gente não precisa entender do grego, do hebraico, a gente não precisa entender todas as filosofias e estudar a ciência das religiões. A gente precisa conhecer nosso Deus e esse encontro com Deus transformar a nossa vida. A gente precisa ser convencido todos os dias a viver a justiça do Evangelho. Aplicando isso no nosso lar, aplicando isso no nosso ambiente de trabalho, aplicando isso aqui na igreja e onde a gente estiver. E a gente pode seguir confiante de que por mais que pareça que as injustiças não têm fim, de por mais que pareçam que a maldade só se multiplica, o grande alarde de Jesus é esse para os discípulos lá no Evangelho de Mateus: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o grande alarde que eu acho que a gente precisa fazer é isso: olha, a gente pode continuar vivendo o Evangelho sem medo, por mais que a maldade pareça usufruir de todo o poder no mundo. Existe um tempo final para toda a maldade espalhada nessa terra.
É chegado o reino de Deus. E esse reino já existe e está entre nós. E nós somos convidados a viver com a lealdade irrestrita a esse Senhor. Não os senhores aqui da terra que pedem lealdade, mas ao Senhor Jesus, que está conosco todos os dias. Meu desejo para você que deseja crescer, a você que deseja ter uma obra espiritual no seu coração, é que você deseje conhecer a Jesus. Nesse conhecimento você tem uma vida pessoal, uma experiência pessoal com Ele. Mas que nenhum nem outro definam a sua estrada, mas que sim, um encontro transformador de corações, um encontro transformador de condutas, um encontro transformador de expectativas nesse mundo, um encontro transformador de prioridades nesse mundo, precisa acontecer para todo aquele que está querendo ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite, Ele está disponível a todos nós, como uma promessa do próprio Cristo e não como uma ordem minha. Como uma promessa do próprio Cristo executada na história da igreja, na vida de cada um de nós. E não por um ambiente separado para isso. É bem verdade que boa parte das vezes que a igreja realmente foi a igreja triunfante de Jesus, foi quando ela viveu nas piores circunstâncias, nas piores perseguições. E o convite do Espírito de Deus para você nessa noite talvez seja esse: seja fiel até o fim, e te darei a coroa da vida. Seja fiel nas suas circunstâncias. Seja um servo meu, uma serva minha nas suas circunstâncias. Seja leal a mim por onde quer que você passar. Conheça-me mais, experimente-me mais. Que você seja transformado enquanto espera o seu marido ser transformado, sua esposa ser transformada. Que você, nesse encontro com Jesus, ou no encontro com as dores da vida, seja transformado de glória em glória, de graça em graça. Veja a graça superabundar, enquanto você espera que Deus pacifique, apazigue as suas circunstâncias. O convite do Paráclito, do amigo, do conselheiro é esse: eu estarei com você, te expondo a vida de Jesus, para que você usufrua como filho de Deus dessa presença e dessa verdade aonde quer que você esteja. Porque já existe um juízo para esse mundo, e a verdade do Evangelho pode ser exposta aonde você estiver. Nós vamos cantar agora mais uma vez. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos louvar mais uma vez a esse Deus. E eu queria muito que nessa noite você dissesse isso para Deus: sim, Deus, eu quero essa tua obra em mim, essa tua obra completa de te conhecer mais, de ter essa experiência pessoal contigo e ser transformado pelo Senhor, mesmo que as circunstâncias não sejam as melhores. Eu quero sim ser cheio do teu Espírito, eu quero sim ser cheio da tua vontade onde eu estiver. Vamos louvar. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais, porque Ele é quem cuida de mim. Deus
você. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, Outras portas se abrem ali. eu preciso aprender mais de Deus. Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Talvez seja isso que você precise conhecer e entender nessa noite, que Deus cuida da sua caminhada. Deus não está cuidando somente de alguns, não. Deus está cuidando de você. Deus está com você no meio das suas dores, no meio das suas dúvidas. Ele está expressando Jesus no meio das suas maiores angústias. No meio dos nossos descaminhos, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a nossa vida. Ele nos dá um chão para pisar. E se você chegou aqui nessa noite sem um rumo, sem uma direção, o grande convite de Jesus é esse: olha, toma minha mão nessa noite, para que eu seja o seu guia, para que eu seja o seu companheiro de viagem, e eu faça obras tanto internas quanto externas, coisas maravilhosas demais que você não pode nem compreender. Mas esse é o convite de Jesus para a sua vida nessa noite.